Merchans novela realmente vendem mais? Por que SBT não coloca um grande game nas noites durante a semana? Ídolos de volta à Record? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vanucci Responde. Um conteúdo que você sabe, né? Eu sempre falo isso, é feito por você. Você manda suas perguntas, você manda suas observações nos espaços reservados aos comentários aqui nos vídeos, ou então nas minhas redes sociais. Também pode ser lá no site, canaldovanucci.com.br, ou então ali na comunidade, aqui no YouTube mesmo, no nosso canal, só você deixar ali a sua pergunta, a sua observação. 4 vezes por semana a gente vem para cá para conversar de televisão a partir do que realmente interessa para você. E essa nossa conversa, neste episódio, começa com a observação, com a pergunta, com o questionamento do Williams Trajano. Ele diz o seguinte: antigamente os telejornais tinham duração de meia hora, no máximo 45 minutos. Agora é 1 hora de duração. Tem jornal até de 1h30. Por que será? Williams, claro que as emissoras buscam cada vez mais, aproveitar da credibilidade dos telejornais para poder vender mais. Vendem, às vezes, para um anunciante que paga um valor mais alto para associar a sua marca justamente à credibilidade dos telejornais. Isso quando a gente pensa nos telejornais de bancada, naqueles telejornais que hoje não são necessariamente de bancada, mas são os telejornais nacionais, feitos pela cabeça de rede. Na Globo ali você tem o Bom Dia Brasil, você tem o Hoje, você tem o Jornal Nacional, você tem ali o Jornal da Globo. Na Record você tem o Fala Brasil, você tem o Jornal da Record também, outros produtos que acabam sendo nacionais, tem o trecho lá do Cidade Alerta, que é um jornal popular, Aí já tem uma outra pegada, Você tem na Band o Jornal da Band, você tem no SBT Brasil, o SBT Brasil, enfim, toda emissora tem o seu telejornal de rede ali que fala para o Brasil inteiro e que vende justamente essa credibilidade, Lá atrás, na televisão, na história da televisão, os telejornais eram curtos. Por que eram curtos? Porque era muito difícil você produzir, você ir atrás de notícia, Você imagina que na década de 60, início da década de 70, as reportagens externas eram feitas com filmes de cinema. Você ia lá, a própria Glória Maria contou isso, no documentário dela, ficou muito em destaque. Você saía com uma quantidade de filme que você sabia que você não podia errar. Você tinha que fazer aquela passagem ali, porque você tinha 6 minutos de fita. Nesses 6 minutos de fita você tinha que ter a boa sonora, a sua passagem para poder montar na televisão. Então os telejornais eram menores, O Jornal Nacional mesmo era das 15 para as 8, às 8 horas. Às 8 horas começava a novela principal, o seu principal horário. E com isso, com o tempo, foram percebendo que as pessoas gostavam da notícia e que era justamente a notícia que podia trazer uma audiência maior. A gente faz um outro paralelo também, Cada vez mais a gente tem os telejornais segurando a programação durante o dia todo. E aí você faz realmente telejornais longos, telejornais que duram 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas. Isso que é para segurar a programação. E você trabalha como nesses casos? Naquele que você vai repetindo as notícias, em que você sempre traz uma atualização ou talvez ali um novo dado sobre aquela notícia, acreditando sempre que o público é rotativo, porque nem todo mundo vai acompanhar aquela programação da emissora das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Mas basicamente é isso. Há uma tendência para diminuir? Não, a tendência é justamente aumentar esse espaço do jornalismo. Agora a pergunta é do Mark Garcia, que diz o seguinte: Vanucci, em uma hipotética volta do vídeo show, não seria melhor que ele falasse de todas as emissoras, ou quase todas? Afinal, trata-se de um programa que fala sobre a história da televisão, e a história da televisão não se resume à Globo. Mark, a história da televisão não se resume à Globo, muito menos a nenhuma outra emissora. Vá lá no livro Biografia da Televisão Brasileira, eu, Flávio Rico, escrevemos justamente para mostrar que a história da televisão é a soma de tudo, A soma de todas as emissoras, das que estão no ar, das que já saíram do ar. É isso que faz o veículo televisão, tão forte aqui no Brasil. Agora, detalhe, o Video Show não é um programa para falar da história da televisão, acaba passando também pela história da televisão. E aí, hoje, o que a gente vê é que as emissoras, principalmente a Globo, elas já estão mais abertas, as outras já eram mais abertas para falar da concorrência. E a Globo passou
a mostrar que a história não se resume a ela. Que realmente Silvio Santos passou por lá, apresentou um programa, mas que antes ele já tinha passado pela TV Tupi, que ele passou da Paulista para Tupi, da Tupi para Record, da Record criou o SBT. Isso precisa ser dito, né? Então, pontualmente isso é dito. Agora, o Vídeo Show era um programa que falava dos bastidores da televisão. E aí falava dos bastidores da própria emissora, né? Não vai chamar a programação. Aliás, né? O que comenta-se lá nos bastidores da Globo, desde a época do Vídeo Show, desse último ano do Vídeo Show ali, é que o programa precisava se repaginar, precisava falar e além desse universo dos bastidores da Globo, né? Porque as concorrentes falavam delas e também da Globo, e falavam de todos os artistas. Então foi isso que acabou tirando, né, um pouco do brilho do Vídeo Show. Mas essa estrutura de Vídeo Show, de falar dos bastidores das próprias produções, elas estão presentes ali, né? Em outros programas, no Encontro, no Mais Você, no É de Casa, no próprio Fantástico. E tem um detalhe: o Melhores do Ano, cada vez mais começa a abrir espaço para se olhar para outras produções. Produções no Globoplay, produções também nos canais por assinatura. Antes era muito restrito à TV aberta, né? As coisas estão mudando. Não sei se um dia o Melhores do Ano vai premiar, como é o caso do Troféu Imprensa, produtos de outras emissoras. Mas seria um grande avanço, hein? Seria um grande avanço. Pergunta agora é do Eduardo. O Eduardo Rodrigues diz o seguinte: boa noite, por que a Record não volta com reality Ídolos? Cara, eu gostava muito desse reality, né, do Ídolos. É um programa muito caro para você fazer, ele envolve várias etapas, aquela seletiva de você precisa ter muitos produtores atrás dessas audições, buscando ali os melhores personagens. Você tem uma fase que viaja pelo Brasil nessas audições, que é extremamente caro. O Ídolos é um programa extremamente caro. Mas que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, funciona muito, né, o American Idol, né? Funcionou sempre muito, lançou grandes artistas e realmente transformava o vencedor ou os finalistas ali em grandes ídolos. Aqui no Brasil a gente não conseguiu muito isso, não. Aí você vai falar, mas o Chai Suede passou por lá e depois virou esse grande artista. Sim, né? Mas existem exceções ali, né? Mesmo porque depois ele foi fazer novela na Record, ali tinha toda uma outra pegada. Mas o fato é que é um programa hoje extremamente caro. E se viu que talvez esse tipo de competição não funcione mais tanto na TV. A própria Globo abriu mão, né, do The Voice, que, se a gente for pensar, é muito parecido com o do Ídolos, né, com outra dinâmica, as audições são diferentes ali, mas, né, é um show de talentos na busca de uma grande voz, de revelar uma grande voz, né, ou de revelar um grande ídolo. O recorte você faz o quê? Do jeito que você quiser. E aí, agora vem o The Voice no SBT. Então vamos ver o resultado dali para ver se a TV se empolga. Ídolos está num formato que ficou para lá. Hoje as emissoras olham muito para o confinamento, né? Que também já acho que daqui a pouco vai precisar rever. @Tiginácio diz o seguinte: como anda a reprise de Valor da Vida às 7 horas da manhã na Band? Há possibilidade da Record exibir uma novela turca na faixa da tarde, às 15h30? Ou até mesmo SBT pensar em novelas da Turquia? Bom, Valor da Vida mantém ali aquela audiência que a Band tem ali no horário. Não alterou muito. 03, 04, fica por ali, né? A ideia é impulsionar justamente o Bora Brasil, e agora a gente já sabe que, mexendo no Melhor da Tarde, também vão incentivar, vão acrescentar um pouco mais ali no Bora Brasil, justamente para impulsionar, tentar colocar a grade ali para funcionar. A novela é uma forma de tentar esquentar, de tentar achar esse público do entretenimento no período da manhã e ser uma opção também a esses telejornais tão pesados. Mas a audiência não vai explodir, não vai mudar esse comportamento. Você precisa criar um novo comportamento no telespectador, um novo hábito no telespectador. Em relação às reprises da Record, a Record vai sempre priorizar reprise dela das séries bíblicas, das novelas bíblicas, porque tá ali no target dela, tá no que ela produz, né, no que ela realmente foca, que é a dramaturgia baseada em histórias bíblicas, né? Pode ser que uma hora alguém fale, vamos botar uma novela turca lá? Pode, aí vão negociar essa exibição, enfim, pode ser que alguém coloque. Até onde eu sei, a prioridade é para as novelas bíblicas, né? SBT pode ir atrás da novela turca? Ela até sondou as novelas turcas. As novelas turcas estão fazendo sucesso no mundo inteiro.
né? E o preço subiu bastante, né? Ouvi isso quando fui gravar lá no Troféu Imprensa, falou, olha, a gente até chegou a pensar, mas o problema é que o valor está muito elevado, precisava voltar, se há uma procura maior, principalmente aqui na América Latina, por novelas turcas, óbvio que o preço vai subir, né? E o que eles querem lá é justamente algo que seja um pouquinho mais pé no chão. O @Heinix diz o seguinte, Vanucci, será que sou só eu que sinto os merchans embutidos em dramaturgia como anti-merchan? Eu vejo e me dá cada vez menos vontade de comprar. Inclusive, aquele merchan de O Boticário em Vale Tudo dizendo que prefere os europeus, não afeta a imagem da empresa com a Globo para futuras inserções? Heinix, você sabe que esses merchans, eles são construídos de agência, né? O anunciante aprova quero vender tais produtos e quero estar na novela. Ah, tá bom. Com qual núcleo você quer? Você tem esse núcleo, você tem... Aí a Globo vem com as possibilidades eu queria ter uma ação muito próxima da Odete Roitman. Pô, a Débora Bloch é a vilã, né? O cachê dela é mais caro, né? Então, você vai ter que negociar cachê, você negocia tudo. E o texto sai do anunciante, o anunciante dá uma premissa do que ele quer, o autor escreve com seus colaboradores, aí tem toda uma regra lá de quem escreve, porque quem escreve esse merchan também vai receber, quem interpreta esse merchan também vai receber, e quem grava esse merchan quem dirige também vai receber. Gravam todo esse merchan, e esse texto, quando é feito, volta para o anunciante para ele aprovar ou não, né? Então, essa ação do Boticário, ela foi aprovada pelo Boticário, né? Você não vai colocar uma ação comercial sem ter a aprovação ali. Agora, detalhe, o que acontece nesse caso do Boticário? Funcionou, né? Repercutiu muito, porque aí vira e fala assim, nossa, tá vendo? A vilã não usa preferir os europeus, é porque ela é arrogante, é porque ela não gosta das coisas brasileiras, né? Vai no contraponto, né? E a Celina fala, não, é essa brasilidade e tal, entregou ali a propaganda. Até onde eu sei, foi eficiente. Vale Tudo tem feito muitas ações de merchandising, né? Superou já na mesma quantidade de capítulos Renascer, que é ainda recordista ali de ações de merchandising. E por que as empresas querem isso? Porque quando a gente vai para o intervalo comercial, a gente dispersa. Ou você levanta, vai fazer alguma coisa, ou você muda, ou você zapeia, né? Se você está assistindo nas plataformas, no Globoplay, você não vai para o comercial, né? Porque o bloco gruda bloco com bloco, né? Então, ali dentro, inserido, tá funcionando muito mais, né? Fica dentro. Muitas vezes, Terra e Paixão fez várias propagandas da Coca-Cola, e botava ali na mesa, eles conversando, pegava a Coca-Cola, e ninguém falava necessariamente Coca-Cola, só exibia ali o produto. E isso funciona. Vai ser uma tendência cada vez maior, inclusive com a TV 3.0, porque aí você vai ver os objetos que estarão ali no cenário, vai ser quase tudo merchan. Você vai clicar e vai poder comprar aquela televisão, vai poder comprar a geladeira, vai poder comprar uma tigela, uma garrafa térmica, o que tiver aparecendo ali na tela. O Caetano Ribeiro faz a seguinte pergunta: Vanucci, por que o SBT não põe um game show às quartas-feiras por Celso Portiolli? Topa ou não topa? Um contra 100 são dois exemplos. São dois bons exemplos, né? O Topa ou não topa e um contra 100. Aliás, esses dias a Patrícia Bravanel publicou um TBT ali, na verdade uma comparação, né? Entre ela e a Rebeca, que usaram a mesma roupa, e ela falou, ó, tá vendo? Aqui é o reaproveitamento. Ela até brincou disso, né? Que ela já tinha usado ali no passado, e a Rebeca usou mais adiante. E aí ela fez essa brincadeira e voltou com toda essa força de, mas ela poderia apresentar um game show ali, o Celso Portiolli poderia apresentar um game show ali. Claro, né, que pode. Mas por que o Celso, que já tem 7 horas aos domingos? Por que a Patrícia, que tem 4 horas aos domingos? Teria que achar ali um outro caminho. Claro que agora, neste momento, o SBT está tentando arrumar a sua grade, tentando recuperar essa audiência, e falam nos bastidores que, entrando o The Voice funcionando, outras parcerias com a Disney ou com outras plataformas poderão acontecer, para você ter divisão de telas, né? Aí você tem uma tela que acontece, né, que você tem o digital e a TV aberta que se unem para produzir um produto. Talvez pro ano que vem a gente veja mais produtos nesse sentido, mais games nesse sentido. Tem que torcer,
do The Voice funcionar, né? O público pede, o fã do SBT pede, o SBT realiza, mas muitas vezes ele mesmo não assiste. Bom, este é o Boa Noite Responde, feito com a sua participação, feito com as suas perguntas. Você sabe, aqui é assim. Mande a sua pergunta, mande seu comentário no espaço reservado aos comentários aqui dos vídeos, ou então nas minhas redes sociais, ou então no site. Você pode mandar também na comunidade aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like, hype esse vídeo, faça a sua inscrição. Se quiser ser membro, vai ser uma grande honra para mim. Me ajude a levar esse conteúdo a um número muito maior de pessoas. Vamos chegar a 20 mil para depois chegar a 30 mil, 50, 100 e estourar e mostrar o que realmente acontece nos bastidores da televisão. Um beijo a todos vocês e espero encontrá-lo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.